Os Centros Culturais Banco do Brasil nunca ficaram tanto tempo sem a sua visita. Ficamos um bom tempo sem nos ver. As coisas mudaram bastante desde que as portas foram fechadas. E como todo reencontro, preparamos a casa para receber você de volta. Seguimos rigorosamente os protocolos sanitários oficiais e tomamos todos os cuidados para que esse reencontro pudesse acontecer com a segurança que o momento exige. A equipe está treinada para te auxiliar com essas novidades. Contamos com a sua colaboração para que possamos manter as portas sempre abertas. Porque é muito bom ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao Centro Cultural Banco do Brasil. Oi, pessoal. Estamos aqui hoje num bate-papo muito especial com a Bel César e a gente vai falar sobre impermanência e luto. E antes de começar, eu gostaria de agradecer ao CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, por apoiar e patrocinar este projeto. Este projeto, esta live é uma das ações dentro da websérie Farol de Neblina, que veio do espetáculo Neblina e que teve a sua temporada suspensa por conta da pandemia, e o Neblina ele se transformou numa série de 5 episódios chamada Farol de Neblina. E então gostaria de começar agradecendo a Bel pela confiança e pela disponibilidade, e dizer que é muito especial. Você esteve presente diretamente e indiretamente no nosso processo, durante todo o ensaio, durante toda a nossa montagem, e depois detalhar essas curiosidades do processo também, se der tempo, eu gostaria enfim, de te pedir para se apresentar, se você pode se apresentar para a gente, Bel. Ok. Bom, eu também estou muito feliz de ver você de novo, estar com vocês. Nós tivemos um encontro, agora estou tentando lembrar, foi há 2 anos, né? Foi. E esse encontro, apesar dele ter sido longo, ele foi imediato, né? A gente teve uma compreensão muito rápida a respeito daquilo que a gente estava buscando e encontrando, né? Então eu senti assim muito sintonizada, muito entusiasmada, feliz de encontrar vocês. Então, difícil se apresentar, né? Não é tão óbvio, mas eu sou psicóloga, estou no budismo tibetano há 33 anos e é uma filosofia de vida que nutre o nosso modo de vida, não é nem assim uma filosofia que me faz pensar tão somente, ela me faz ser, né? Então, enfim, eu acho que é esse modo de ser budista que eu quero poder compartilhar com vocês também, porque ele é um modo de ser budista, mas é um modo de ser natural humano. Não é que a gente vai ter que se tornar budista para compreender tudo isso, né? Sim, sim. E aproveitando, a filosofia budista ela foi muito inspiradora e nos alimentou durante o processo criativo da peça, né? Por isso que a Yara de Novaes, que é a diretora do espetáculo, teve essa ideia, essa vontade de um dia ela falou: vamos conversar com a Bel César, eu acho que tem muito a ver com o nosso trabalho. E aí fomos até você, e você nos abriu a porta, assim, sem nos conhecer, e nos encontramos, e foi uma conversa maravilhosa. E quando eu falo que você esteve presente no tempo todo, porque suas palavras reverberaram até o último minuto, e continuam reverberando. É. Então, essa linha de pensamento do budismo, a gente quis dar esse olhar, se alimentar, né, dessa forma de compreensão do universo para o espetáculo. Porque, enfim, eu
para quem não me conhece, então, eu sou o Daniel Faria, eu fiz assistência de direção do espetáculo. Então, estava muito presente, levando referências, né? A gente teve um livro que foi um guia nosso também, no processo, que foi o livro tibetano do Viver e do Morrer. E a Do Sogyal gente... Rinpoche. Do Sogyal Rinpoche. E a gente teve um pequeno ritual durante os nossos ensaios, que foram 4 meses, que a gente meditava todos os dias e a gente abria o livro Viver, o livro tibetano do Viver e do Morrer, como um oráculo. Então, no final da meditação, a gente abria e lia trechos, às vezes capítulos inteiros. Isso nos alimentou muito, porque, enfim, aí entra na questão do nosso tema Impermanência e Luto, que é um dos temas da peça. Mas, Bel, só antes de começar tudo, só para fazer meio que um prefácio, que eu achei ontem um poema na internet do Gonçalo M. Tavares, que é um escritor português, e eu não sei se de alguma forma ele vai se conectar com a gente, eu acho que vai, eu queria ler, só para deixar ele aqui, porque eu achei tão bonito, e depois a gente pode falar sobre ele no meio desse assunto. O Gonçalo M. Tavares está no livro O Homem ou é Tonto ou é Mulher. Eu não quero mudar o mundo. Não tenho tempo para isso. Quem quer mudar o lugar do mundo atua como quem muda o lugar de um móvel. Empurra primeiro para um lado. Foi força demais. Empurra então para o outro lado, agora com força de menos. Depois mais um pequeno toque para lá. E um ainda mais pequeno toque para lá. E agora sim, o móvel está no lugar. Depois, abrimos o móvel e vemos que os copos que estavam lá dentro se encontram todos partidos. Estão a ver? Os copos todos partidos. Que aborrecimento! Não nos lembramos da fragilidade do vidro. Ui. E aí eu falei, eu acho que eu vou mostrar para a Bel esse poema para a gente começar. Tá. E aí, Bel, aí é com você, eu vou ter umas perguntas para nos guiar, mas queremos muito o seu olhar sobre isso. Bom, eu acho então, que... a websérie Farol de Neblina, ela começa com uma seguinte frase, como se fosse uma espécie de epígrafe, né? Tudo continua sempre. E essa frase, ela pode nos ajudar a pensar a impermanência. O que é de fato a impermanência? Ok, perfeito, excelente começo. É assim, né? A gente tem, para toda a nossa conversa, ela vai estar principalmente voltando para um outro olhar que não é o habitual, que é um olhar circular. Nós temos uma tendência de ter um olhar linear, e essa tendência ela está dentro de nós aprendemos na nossa cultura isso. Então, para a gente, assim, a vida nasce, vive, envelhece, adoece e morre. Essa visão linear tem como se a gente tivesse logo mais para um aniquilamento. Morreu, acabou. Então, também essa visão influencia o nosso modo de ver a fragilidade, como as coisas mudam, porque parece que a impermanência ela é algo que, quando chega, tudo muda e acabou. Os copos quebraram e acabou, né? Então, toda essa nossa conversa é para puxar para um outro olhar que não é que acabou, mas continua, que é exatamente o início da peça, né? Eu separei aqui uma expressão em tibetano que eu não sei ler tibetano, não é isso, mas o meu filho usa o Lama Michel Rinpoche para dizer o que quer dizer impermanência em tibetano, que é mitakpa. A sua definição é keti keti kijipa.
Quetiquete quer dizer a cada momento tu se transforma. Então, esse a cada momento, como um relógio, né? Quetiquete, tique-tique, né? A todo momento está transformando. Então, não é que a todo momento nós estamos perdendo. A todo momento está simplesmente deixando de existir para se tornar outra coisa. Mas não outra coisa que não tem nada a ver com o anterior. Porque essa ideia de que uma pessoa que nasce não tem nada a ver, e quando se fala em vidas passadas, não é uma questão esotérica. Nós não estamos discutindo aqui quem eu fui na vida passada. Não, não é essa. Nós estamos falando de uma sensação natural de continuidade. Porque o nosso problema é que não é natural não ter continuidade. Esse é o nosso problema. A gente, na nossa cultura, está fazendo um grande esforço para não ser o que naturalmente somos. Será que eu fui... Foi bom? Sim, Às vezes sim, tá, porque a gente, sim. assim, naturalmente, a gente dorme, acorda um outro dia. Mudou. Não é o mesmo dia, mudou. Então, naturalmente, eu posso pensar que a cada momento algo se transforma. E com isso, eu me dou altas chances. Porque se é natural continuar e transformar, se continuação é transformação, eu tenho chance de mudar. Se não, não tinha um filme que era esse, todo dia a pessoa acordava, estava no mesmo dia? Eu não me lembro agora, mas tem um filme sobre isso. Que essa não é a visão budista, né? Uhum, uhum. Mas é uma visão de que todo momento a gente se transforma. Então, a primeira coisa é impermanência, não é perder, é adaptar-se à continuidade, em todo e qualquer sentido. Sim, sim. E da gente entender que essa é uma realidade transitória da natureza humana, né? É que é É real, natural, é natural, natural. é É, natural. é, ontem eu peguei uma pera, eu estou morando na Itália, né? Sim. E ontem eu peguei uma pera e o meu marido comentou assim: essa pera está com uma cara boa. Eu falei: ela parece natural. Aí ele riu, né? Eu falei: porque ela era diferente, não era aquelas peras que você compra no pacotinho que todas têm o mesmo tamanho e parece que elas sempre vão estar lá. Uhum, uhum. Então, a nossa cultura quer garantir algo que não somos. Cada um tem um jeito de ser, cada pera tem um jeito de ser, e a cada momento ela tem um jeito de ser. Né? Mas isso não quer dizer que se transformar continuamente seja uma descontinuidade. Ao contrário, é continuamente. Parece um Sim, paradoxo, né? sim, Mas a gente vê impermanência como descontinuidade, né? como perda, né? Como você disse. É, é, Não, é. é, Não, cada hora é é, uma coisa, né? eu acho que tem essa. A gente pode pensar que tem um lugar aí da evolução, né? A gente pode É isso, da lidar com isso de uma forma da transformação. transformação. É, E quando você falou da palavra em tibetano, esse som que lembra o relógio, né? Essa sonoridade da palavra, eu acho que tem muita ligação com o tempo, né? O tempo e o movimento, né? uhum, Tá tudo em movimento, né? Parece que é uma grande uhum, dança, né? E aí esse uhum. movimento me lembra a vida, né? É. O interessante é você falar grande dança. No budismo, a gente chama impermanência, para você poder lidar com ela positivamente, a dança dos fenômenos. Você poder dançar os fenômenos, né? Participar criativamente dessa impermanência. É Olha, muito bonito. É. bonito. É, porque o espetáculo, para quem ainda não assistiu, vai ter a oportunidade de ver a websérie agora, se tratam de uma forma geral disso, assim, é um casal que se encontra para passar mais uma noite juntos,
para tentar superar uma perda, né? E não dá para falar muito porque a própria sinopse vai entregar, né, a história, mas eu acho que já dá para entender um pouco, assim. Então, eles procuram uma casa muito afastada, no alto de uma montanha, e vão tentar, mais uma vez, lidar, conviver, construir seus afetos ali juntos, tentando esperar um novo amanhecer. E eles não sabem lidar ou tentam enfrentar de uma forma muito exótica essa perda, essa que transformou a vida deles. E eles tentam fazer isso se passando por outras pessoas, Bel. E aí eles inventam um jogo, eles estão dentro dessa casa, eles inventam um jogo de ficção, ou seja, Júlia e Rafael se passam por Sofia e Diego, né? Eles inventam um outro nome, só de inventar um outro nome, um nome já é, né, algo muito forte de identidade, e aí se passam por outras pessoas num jogo de muita opressão, de muita, né, de muita frieza, de muito rigor. Como que existe isso na vida, na nossa vida real, assim, que as pessoas se transformam em outras para tentar lidar com algo assim, que para dar conta de algo que está mudando ou que mudou? Olha, dos 3 episódios que eu assisti, né, eu reconheço essa rudeza que você colocou, mas eu acho que principalmente como alguma coisa de si para consigo. Se você não tem a gentileza, se você não está acostumado a se autoacolher, estar consigo, você projeta essa inconformidade, esse mal-estar para que o outro possa acolhê-lo. Não que o outro não possa fazer nada, não. Sim, o outro pode, mas o outro só pode fazer isso se ele tiver espaço dentro dele para isso. Então, é como se, ufa, eu tivesse que abrir espaço. É como não? Eu tenho que abrir espaço o tempo todo, seja para a minha dor, seja para o outro. Mas se eu estiver muito identificado com a minha dor, se eu estiver muito identificado com a minha história, com o meu papel, no sentido de que eu só vejo isso, eu não consigo ver outra coisa, né? Eu só vejo eu, vamos dizer assim, a ideia de ser outra pessoa ajuda a diminuir um pouco essa massificação, né? Essa concretização do ser, né? De quem eu sou, a minha biografia, né? E não sei se eu posso dar mais um gancho, mas eu acho que o luto é exatamente o processo de você aceitar que algo que teve uma forma, uma materialidade, algo que você era concreto, com o qual você tinha referenciais mais fixos para se relacionar, mais referências você podia voltar para ele, você olhava para a pessoa e podia consultá-la de novo. E quando a pessoa vai embora, você vai ter que fazer o relacionamento continua. O relacionamento não termina. O amor que eu tenho por essa pessoa, ele vai continuar se desenvolvendo, ele não termina. Então, eu vou ter que sair daquela referência de como a pessoa é e ir para uma coisa mais sutil. E esse sutil é você voltar para a essência, para a fonte dela. Então, ela não vai ter mais nome, ela não vai ter, aos poucos, né? A essência. Qual é a essência? É aquilo que fica, aquilo que sempre está, aquilo que é, como a gente fala assim, a essência é aquilo que não muda, é o cerne. Muda no sentido quando se manifesta na matéria, mas na essência não, né? Então, quando a gente fala no budismo que uma mente migra de uma vida para outra, a essência natural pura dela, sim, ela migra de uma vida para outra. Ela vai se manifestar a cada vida sob uma nova personalidade, um novo corpo, um novo aspecto. Então,
Quando você fala isso dos novos personagens, parece como ensaiar já uma outra vida, para que eu possa ser já uma outra pessoa, para lidar de uma maneira diferente com aquelas pessoas, com aquela perda, né? Sim, sim. Mas e acaba que durante essa história, a personagem da Fafá Renault, né, que faz o par com o Leonardo Fernandes, a Sofia, chega uma hora que ela não dá conta mais. Ela até numa cena ela deita e fala: "Nossa, deixa eu deitar aqui para entender tudo o que está acontecendo". Mas depois ela rompe, ela não me chama mais de Sofia, eu não aguento mais isso. Uhum. Ela viu, ela percebe que isso talvez tenha ganhado um peso, né? Talvez que não está dando certo ser encarar um problema dessa maneira, né? Sendo uma outra pessoa. Também deve ter isso, né? Claro, né? É lógico. É assim, a gente pode fingir para a gente um monte de coisa, mas tem uma hora que a gente não pode mais. Por um tempo a gente pode, né? E o luto, ele é uma tentativa de não sentir uma dor, porque parece que se a gente sentir ela, a gente vai ser destruído. A dor é tanta, conforme o nível da ansiedade é tanta, que é uma sabedoria intuitiva, a gente fica meio desnorteado para ir sentindo aos poucos, né? O método com o qual eu trabalho, que chama experiência somática, que é o método de trauma do Peter Levine, ele usa um termo que é a titulação. A titulação é você pegar na química um produto que é explosivo e, ao invés de apertar todo de uma vez no conta-gotas e sim exploderia, você vai pondo uma gota, espera, uma gota, espera. Aí não explode. Então, o Peter Levine fala da gente poder viver as emoções titulando aos poucos, o ponto de eu poder viver. Eu, assim, não sei quanto que a gente pode comentar da peça, né? Mas é muito intenso. Muito. Então, a gente precisa, no luto, a gente precisa diminuir a intensidade para poder lidar com aquilo que eu posso lidar hoje. Às vezes, é pouquinho mesmo. Às vezes é pouco, inclusive com a vida externa. Às vezes a gente está tão sensível no luto, aquilo está tão, Sim. a gente está tão assim que até a música, o barulho, a luz, tudo fica mais sensível. Isso de fato está acontecendo no corpo, porque o corpo está vivendo uma transformação hormonal. Aquilo tem sim dor, tem dor, mas dá para titular a dor, para ir adaptando. Eu vou um pouquinho, eu consigo. Agora, lá é a intensidade de si e dos dois, né? Sim, Como se não bastasse a minha dor, ainda tem que lidar com a intensidade da dor do outro, né? Sim, sim. Nossa, muito, muito bom você tocar nesse assunto, porque está dentro de uma das perguntas, assim. Uhum. O que alguém mandou, né, para mim essa? O que você diz para alguém assim que sofreu uma perda recente, assim? Como acolher o luto do outro, assim? Existem formas várias, mas assim, como lidar, assim? Como estar diante de Você sabe alguém que que... eu tenho uma paciente que me disse uma coisa há muitos anos, e às vezes eu conto isso para outros pacientes que estão passando por luto, né? Ela me disse que depois que o marido morreu, depois do enterro que o marido morreu, ela ia escrever o livro dos horrores, que era tudo que eu escutei no dia que meu marido morreu e eu não precisava ter escutado. Nossa, puxado. Então, é puxado porque são chavões, né? Ele foi para uma melhor, ele descansou, Sim. né? Até ele era uma pessoa maravilhosa, é tudo assim. Aquilo está sendo dito, mas não está vindo do coração. E do coração não precisam palavras.
a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é estar presente com calma, estar ali, compartilhar a minha dor também, chorar junto, mas não precisa falar nada, né? Estar presente, mostrar-se disponível. E se a pessoa que está sofrendo mais falar algo, quiser se expressar algo do lado da pessoa, perfeito. Aí você escuta. Se não, você escuta sem as palavras, se não, você escuta com as palavras. Mas o importante é essa receptividade para o outro e saber quanto que o teu coração dá conta também daquilo. Dependendo da dor, se são duas pessoas que estão passando pela mesma dor, às vezes é muito difícil. Cada um tem um jeito. Sim, sim. Cada um tem um jeito. Sim. Né? Mas é uma sorte quando você tem como parceiro um jeito parecido com o seu de lidar com a dor. Mas a primeiro é gerar disponibilidade para entrar em empatia, em compaixão com aquela pessoa. Como ter essa disponibilidade, essa abertura. Sim, sim. Se sair alguma palavra depois disso, provavelmente é boa. Sim. Na peça tem alguns momentos que eles eu acho que eles se aproximam nesse sentido, né? Ele faz uma massagem nela, na personagem, para aliviar uma certa, né, dor e tensão, enfim, alguma angústia existencial ali. E tem uma outra ação que eles fazem que ele toca violão e eles cantam, né? Então eu acho que tem esses lugares de certo alívio, né? De vibrar uma outra energia, né? Mas que é difícil, às vezes tem muita gente que entra num luto, que está aqui também no roteiro, num luto contínuo, né? Assim, ou até de uma não aceitação de uma morte, de uma perda, assim. E isso tem relação com o fato da pessoa não... Tem relação da forma como a pessoa pensa sobre a morte, do ponto de vista dela sobre a morte, e também tem a ver sei lá, com a ideia de que ela não interiorizou a presença dessa pessoa internamente. Eu acho assim, tem o tempo do luto, não todo mundo fala, é até ridículo, a gente pode passar por cima disso, mas acham que o tempo de um luto devia ser de 4 meses, 6 meses, já é uma preocupação, 1 ano nem se fala, ainda está no luto. Eu não acredito em nada disso, eu acompanho pessoas que realmente, assim, 3, 4 anos, elas ainda estão naquela experiência de que quando se conectam com a dor não é que é igual, mas ela está igualmente presente, não de jeitos, né? Mas ela está presente. Então, o luto, vamos dizer, um luto mais complicado, né? É quando a pessoa ainda consegue, por exemplo, ela ainda continua falando como se a pessoa estivesse viva. Ela tem até a dificuldade de poder dizer no passado, né? Continua. Isso também eu já acompanhei, existe, é fato. Mas a gente não acho que é errado nem certo, é o jeito que ela está podendo. É como ela está podendo lidar com isso, né? Porque o luto é o resultado de todas as minhas experiências anteriores. Eu vivi o ano passado um luto significativo para mim, que foi a morte do meu mestre. Sim, sim. E uma das razões pelas quais eu fiquei aqui na Itália, e, assim, eu entendi, assim, tem momentos onde a gente se emociona. Agora, há 2 dias, não, um pouco mais, talvez, enfim, a gente teve, na quinta-feira, a gente teve finalmente o corpo que estava no cemitério foi trazido aqui para o centro budista, colocado numa estupa,
né? Nossa. Então, foi todo um processo muito bonito. E, por exemplo, só para comentar, né, as diferenças entre uma coisa e outra. Sim. Para a gente, o morto está no caixão. É. Aqui não era um caixão, era um mandala de 4 lados que representava o interior dele no mandala. Então, são assim, os símbolos vão transformando e dando sentido para os nossos rituais. E como a gente tem, isso me dá um gancho para falar isso, como a gente não tem rituais de passagem, às vezes a gente não aceita, porque a gente não tem meios para expressar essa mudança. Eu preciso de algo, é como dizer assim, eu sei o quanto mudou, eu mudei, quando eu volto para um lugar que eu não ia há muito tempo. Vamos dizer assim que eu morei numa casa de infância num lugar X. E passam 30 anos e um dia eu volto lá e eu olho aquela casa, aí eu vou ter a sensação de quanto que eu mudei. Olhando, eu consigo lembrar provavelmente algumas imagens, quando eu chego lá, me despertam memórias, mas eu consigo ter uma memória de mim agora. Quando o luto é muito complicado, é como se eu não conseguisse fazer esse ajuste do passado com o presente. Eu ainda estou no passado. Eu não tenho algo de mim suficientemente forte agora para me chamar para aqui. Eu ainda estou vivendo lá. Fez sentido? Sim, completamente. Tá. Então, assim, é esse processo, luta esse processo de deixar algo em mim nascer agora, que seja o suficientemente forte e capaz de receber esse meu algo passado, esse meu eu passado. E é difícil, esse processo vai ser construído, ele vai ser construído cada um da sua maneira, conforme a gente perdeu. A gente está nesse momento da pandemia, né? Eu estou Nossa, lidando com lutos assim. sim. Eu estou trabalhando todos os dias, de manhã à tarde, e assim, o assunto do COVID do luto é super presente. Seja o luto que eu não tenho mais meu trabalho, enfim, isso tudo a gente já sabe, não precisa nem conversar. Né? Isso já está o assunto do arroz e feijão do dia a dia. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, porque assim, eu estava para perguntar isso no início, se a gente está falando de impermanência e luto, né? Até para quem está chegando agora também. Uhum. São duas palavras que no papel parecem ser completamente diferentes, né? São assim. Mas elas têm uma ligação, né? A gente está falando de luto, a gente também se alimenta ali dessa impermanência, né? Dessa ideia de que tudo muda o tempo todo, né? O Lama Michel, estava vendo aqui, aos 15 anos, escreveu um pequeno poema falou, né? Que a única permanência é que tudo muda o tempo todo. Então, de alguma forma, essas duas palavras, para além da escrita delas, elas fazem alguma relação? É porque a gente quer viver a permanência na impermanência. Esse é um outro jeito que o próprio Lama Michel fala, né? Eu separei, tem um livro muito lindo dele que foi escrito em 2006, que é o Coragem para Seguir em Frente. Não conhecia. Né? E ele fala, é preciso rever a nossa ideia de impermanência. Esse trecho da definição do Keti é justamente aqui desse livro também, né? Então ele fala assim: o distanciamento é necessário para que seja possível ver a mudança, porque só assim passamos a ver sobre uma perspectiva diferente. Para que eu possa entender impermanência como transformação, eu tenho que perceber a minha transformação. E o luto é o processo em que eu
aprendo algo sobre a minha transformação. O luto não é só sentir falta sem doer. Não é só aceitar a morte. O luto, ele também é o que eu aprendo com tudo isso. Por isso que ele é transformação. Depois disso tudo, o que eu virei? O que aconteceu comigo? E como continuar? Porque o que eu preciso agora? O que eu faria com que agora eu me sentisse capaz para quem eu preciso ser internamente para poder lidar com essas novas situações que vêm à minha frente? Sim, sim. E, Bel, e tem alguma relação, qual que é o seu olhar sobre isso, pensando nisso que você acabou de dizer, com a ideia do desapego? Assim, O desapego, ele é você não... você tem o Sogyal Rinpoche, que vocês leram o livro dele, né? Ele falou numa palestra que eu escutei uma vez, né? Você se desapega daquilo que você recebeu, de quem ou daquilo que você sentiu que recebeu tudo o que precisaria ter recebido. Então, desapego não é simplesmente o deixar ir, no sentido de que agora não tem mais nada a ver com isso, me desapego, me desligo. O desapego é você sentir que você já introjetou aquilo o suficiente para ter aquilo transformado em você, aquilo já é em você. Então você passa por uma outra fase. É como assim, a criança se desapega da sua boneca quando ela vira adolescente, ela se percebe adolescente, né? Só que o adulto, ele tem dificuldade de se desapegar da adolescência, porque ele tem dificuldade de ter essa imagem dele como um ser adulto significativo. Então, você se desapega quando você consegue colocar um novo significado àquela experiência. Ou porque aquilo é tão forte. Eu nunca imaginei que eu fosse... Eu vim aqui para 3 meses, né? Já faz daqui a pouco 1 ano, e eu já estou com a residência na Itália. Eu não estava imaginando que eu ia ficar direto. Eu queria fazer 6 meses aqui, 6 meses lá, com um plano de vida, né? Sim, sim. E, de repente, aquilo foi tão forte, o fato de ter presenciado, o meu mestre faleceu de Covid, né? Sim. E está vivendo aqui o Covid e tudo, que é como se o valor mudou. O valor de estar aqui se tornou mais forte, de acompanhar o trabalho, dar continuidade ao trabalho do Lama Gangchen aqui na Itália, se tornou um valor mais forte. Estar do lado do meu filho se tornou um valor mais forte do que estar no Brasil. E olha que no Brasil eu tenho um imã forte. Não é que eu me desapeguei do Brasil, mas eu me transferi para cá. Eu continuo ligada com as pessoas, atendendo, conversando. Claro. Eu não... Desapego não quer dizer deixei de gostar. Ou não tem o Só que sentimento, eu aquele sou valor frio, né? só que eu não transfiro mais valores àquelas situações a pessoas e situações que não são capazes de me dar o que eu estou neste momento querendo aprender. Será que você entendeu? Sim, sim, sim. Acho ótimo que você entende toda a minha... Nossa, é muito claro, é muito claro. Tá bom. Esse momento que a gente está vivendo, né? Assim, ela é muito vibra um lugar muito pesado, né? Essa pandemia é um lugar muito forte, assim, enfim, o noticiário, assim, as coisas externas, né? Elas só se fala disso, né? Assim, morte,
né, as mortes, assim, eu ouço muito pouco, assim, a quantidade de pessoas recuperadas e vejo, então, eu imagino, assim, tem esse luto coletivo também, né, eu acho que de uma certa forma ele acaba pairando, né, assim, porque parece que está todo mundo, às vezes, querendo ou não, tá se alimentando dessa vibe, né, Bel? Você sente isso, assim? Você Essa lembra? energia, como que É, lidar com isso? Se parece que eu fico constrangido de fazer algo feliz, alegre, sabe? Porque tá todo mundo só entendi o que falando você quer disso, dizer. sabe? Assim, eu tô falando isso porque depois eu tenho umas perguntas a respeito desse tema Não, da morte. faz a pergunta para eu ver se eu engancho já tudo. É sobre a morte, assim, porque a gente falando de luto, eu queria até voltar um pouquinho para pensar a morte, assim, Tá. porque o espetáculo fala, né, não fala a palavra morte em nenhum diálogo, mas estão Uhum. vivendo isso, né, passaram por isso. E é isso, assim, o que de fato é a morte? Claro, na visão oriental, uma coisa que para a gente sente de outra maneira. É um grande mistério, assim, o que de fato é, e por que a gente tem tanto medo de falar sobre ela, sabe? E a gente ficava assim no processo, a gente ficava assim, nossa, a gente está lendo sobre a morte, meu Deus, mas o que é um sinal? O que vai acontecer com a gente? Por que a gente está falando disso? Né, assim, Tá, você me é um pouco deu o gancho misturado, para mas... falar, você me deu o gancho para falar algumas coisas, né? Primeiro, assim, pegando esse último teu comentário, eu acompanho pacientes terminais desde 1992, né? Não sei quanto tempo já isso é. Ah, Mas, sim, inclusive, Bel, só estou com parênteses, eu estou uhum, terminando aqui o Morrer Não Se Improvisa, que são os aham, relatos, e tem um relato aqui, depois eu quero comentar aqui com você. tá. Mas então, é assim, eu vejo que existe um medo de que, ao falar ou aceitar de que uma morte de fato está iminente, vai ocorrer, aceleraria o processo da morte. Então, tem duas coisas que são como desafios comuns, né? E que nem acho que eles precisam existir como desafios. Vamos devagar. Primeiro ele já aceitou? Ele sabe que não tem mais jeito? Essa é uma pergunta. E a outra se ele não aceitou, ele não sabe, será que se a gente falar sobre a morte vai fazer ele morrer antes? Como se aceitar a morte fosse uma pegadinha, um jeitinho de acelerar. As duas coisas não existe. Eu vi muita gente que trabalhou e aceitou a morte, se despediu de todo mundo, teatralizou esse processo, né? Falei, dei, escrevi, fez tudo e achou que agora estava pronto e estava realmente assim quase como um gran final e não morreu. Por quê? Porque o morrer não depende só desse processo de aceitar. É lógico, aliás, eu acho que ele não depende. O aceitar ajuda a você morrer bem. Uhum. É verdade. Eu acompanhei pessoas assim que de fato estavam me esperando para ir. É incrível. Pessoas que você chega, começa, vai mais de 3 vezes, para dizer assim. Vi mães que passaram o último mês de câncer muito difícil enquanto o filho não chegava. O filho chegou, no dia seguinte foi. Então, existem Eu processos de conheço casos encontros assim. que permitem que esse ciclo se feche, mas eu não sei se isso é a aceitação mental que a gente entende. Então, eu acho que, diferente se a gente aceita. Porque, de novo, como que eu vou aceitar uma coisa que não é do jeito que me foi dito? Como que eu vou aceitar que morte é aniquilação? Eu não vou aceitar isso. Eu não quero aceitar morte, eu não quero falar de morte. Por quê? Como que eu vou aceitar um conceito que não me é natural? Quem fala, o dia que morrer, morreu, tudo bem,
né? Uhum. Nossa, eu já vi de tudo, viu? Numa boa. Pessoas Imagino. que depois chega na hora, não é nada disso, não é nada disso, né? E outras pessoas que vão em um silêncio e ficam bem. Então, será que eu me perdi um pouco? A gente estava falando da morte ser a morte ser um tabu, né? O que é a Por que que a gente morte? o que que é a morte? Por que que a gente tem medo, né, de falar desse assunto e falar sobre ela, pesquisar, Exato, relatar, isso que a gente estava falando. traz um processo de É, cura, de cura nesse sentido de eu aceitar. acho, no Morrer Não Se Improvisa, você deve ter lido aí, que quando eu fui fazer esse livro, eu falei para mim mesma um monte de vezes a palavra morte. E eu fui vendo que cada vez que eu falava, eu sentia uma coisa diferente. Sim. E eu acho que se a gente fizer esse exercício com a gente, de vez em quando, e falar, eu vou morrer, escreve o que sente. Eu vou morrer, escreve o que sente. Ou meu marido vai morrer, ou meu filho vai morrer. Escreve o que sente. A gente vai perceber que conforme o dia, conforme o que a gente está vivendo, esse morrer vai representar coisas diferentes. Talvez em muita similaridade na dor. Eu quero ter um gancho que eu não quero perder. Uhum. É possível separar sofrimento da dor. A dor é inevitável, o sofrimento não. O sofrimento você pode evitar. O sofrimento são as interpretações que você faz sobre a dor. Quando eu começo, isso não podia ter acontecido, eu nunca mais vou poder sentir paz, eu nunca mais vou poder ser feliz. São interpretações de forte peso que a gente coloca sobre uma dor que está lá. A dor, eu não sei se a dor passa, mas a interpretação sobre essa dor pode ou piorar ou melhorar. Sim. E aí, como ter uma interpretação cada vez mais generosa, né, com a gente mesmo, assim, a ponto de não sofrer tanto, ou ter a dor, mas não sofrer. Eu acho que Acho que que é a sabedoria, é a eu gosto nessa hora, prática. quem conhece minhas lives, as coisas, eu falo assim, se vai doer, eu vou de primeira classe. Né? Sim. Então, assim, o que eu preciso para poder acolher essa dor? Isso está doendo, mas o que eu preciso agora para acolher essa dor? Agora eu preciso, cada um tem um Primeiro é jeito. reconhecer, né, Bel? Reconhecer que está doendo, né? É. Eu me lembro uma época que, para mim, assim, música sempre teve um efeito muito importante para mim, sempre. Né? Uhum. Uma das minhas formações foi musicoterapeuta. Mas, assim, eu me lembro quando o meu segundo marido, eu estou no terceiro e muito feliz, obrigada, ele, na realidade, se matou. E aí, quando eu soube do suicídio dele, a primeira coisa que eu fui fazer, eu estava em Campos do Jordão, eu fui numa loja, olha, em Campos do Jordão, vilarejo assim, eu fui numa loja atrás de uma música. Eu falei, para o carro, eu preciso de uma música. E eu falei assim, eu preciso de alguma coisa que me ajude a aceitar, me ajude essa é a primeira classe, um estofado, alguma coisa que amacie essa dor. E na época eu achei uma música que eram uns cantos, como se diz isso? Agora eu vou até me esquecer. Tá vendo? A gente fala de coisas muito fortes, a mente foge com os nomes, né? Mas eu peguei aquela música, quando eu comecei a colocar,
Aí eu consegui me fechar no quarto e ficar comigo. Era uma música instrumental? Era uma música Instrumental? instrumental, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, mas Sim, essa sim. música não é Vikings, está me vendo Vikings. Essas da Irlanda, sabe? Essas músicas de Sim, harpa, assim, né? sim, sim, sim. E ali, e aquilo assim, não que antes, mas foi aquilo, eu falei, acho que com isso dá. Voltei para o carro e vamos para casa, né? Então, cada um deve se conhecer aonde, o que você precisa para ficar mais rápido de se receber. Eu recebo a mim mesma como? Se eu estou num lugar bonito, se eu estou num lugar arejado, se eu estou com alguém, se eu estou isolada, cada um precisa conhecer como recebe a si, porque se autoacolher é não julgar, né? Se autoacolher é não julgar se está certo, se está errado, se poderia, não poderia ter feito isso, mas é Não aquele, julgar. ok, that's it. Ai, ok, ufa, ok, ok. Né? O Lama Ganche Rinpoche fala, aquilo que a mente aceita não dói. Falava, né? Palavra. Então, Bonito, isso é muito bonito. é, isso porque ele me mostrou um monge na Malásia que estava sem o dedinho, né? Só quase dá vontade de fazer piada, mas a gente segura, tá? Aí ele falou, esse monge fez aloquê. Eu falei, o que é aloquê? Oferenda de luz. Eu falei, como assim? Ele queimou o dedo para oferecer. Isso é uma tradição muito antiga. Não tem a ver com o budismo tibetano, mas com o budismo daquela região e tudo. Eu falei, mas Rinpoche não dói? E ele falou, aquilo que a mente aceita não dói. Nossa. Ou seja, eu acho que a mente, então, ela é quase que um guia, né? Assim, eu acho que pode partir dela, né? A mente ela quer ajustar, o cérebro Ajustar. quer o tempo todo se adaptar. Nada que entra no cérebro, se não é organizado, encaixado, transformado, ele sossega. Por isso que trauma existe, Sim, né? sim. E na questão do... quando você estava falando, eu fiquei pensando numa pergunta, numa questão aqui que acabou me fugindo. Mas talvez tenha a ver, não sei se o trauma vai me ajudar a lembrar, mas em situações onde ocorre algo imprevisto, como os personagens falam, né? Uma coisa que não estava prevista, que não temos controle. No Como um caso, acidente, um né? acidente. É. Eu lembrei, é porque eu ia falar também do luto, de que o luto não necessariamente é só a consequência de uma morte. Né? Uhum. Sim. Existem, eu acho que outros lutos, uma separação amorosa, o luto da perda de um emprego, né? Assim, eu não sei se Uhum. isso tem graus diferenciados de Lógico, dor, lógico. mas É. algo que não está no nosso controle, porque se a gente pensar, né, tanto do ponto de vista do budismo, né, nessa roda da vida, né, todos os seus processos, né, o nascimento, o viver, o envelhecer, o morrer, e depois de novo. Então a gente encara a morte como algo natural dentro dessas etapas. E aí quando algo acontece fora da órbita, um acidente, ou talvez até um suicídio, não sei, algo que a linha se interrompeu. Uhum. Como que é isso? Assim, não estava na nossa hora e aconteceu? Porque tem um Uhum. pensamento ocidental de que tudo tem a hora certa de acontecer. E isso vai deixando a gente, até muito influenciado pela religião, pensar agora Uhum. falando, né, a religião católica, de que a gente tem que aceitar
isso, e é a nossa hora e tal. Tá. Isso influencia na nossa visão aqui sobre a morte, né? Por isso a gente faz esses chavões, foi bom, mas teve a sua hora, poxa, fez a passagem. Como compreender isso, assim? Tá. O budismo fala assim: quando causas e condições estão maduras, o efeito é inevitável. Independente da fase que a gente... Dependente. Quer dizer, infelizmente, eu estava ali, naquele lugar, quando o caminhão veio e causas e condições se tornaram maduras e o efeito foi inevitável. Então, assim, existe essa... Quando a gente fala de não julgar, é porque os fenômenos, é o que o Lama Gangchen Rinpoche dizia da dança dos fenômenos, né? Que os fenômenos são cucus, eles são loucos, porque eles vão se arranjando de acordo com causas e condições, né? Então, assim, não é que a hora vai ser a hora certa quando causas e condições estiverem maduras. Não é talvez assim, um matuca, que é aquilo que fala assim, já estava no destino. Não é pré-escrito. Aquilo vai, na visão budista, isso vai se transformando e amadurecendo, né? Mas teve logo antes, você falou alguma outra coisa? Do acidente? Sim, por exemplo, quando você tem uma morte, trauma, o trauma. O potencial de um belo trauma é aquilo que você viveu rápido demais, cedo demais e intenso demais. É um choque, né, Bel? Esses são os conceitos que a experiência somática traz, né? O site da experiência somática, se alguém quiser entrar e estiver vivendo alguma coisa, Trauma Tem Cura. Trauma tem cura. É um site, Bel? Trauma tem cura, tá? Mas é assim, se eu tenho uma coisa que foi rápida, como um acidente, foi rápida demais, intensa demais, eu não tive tempo de elaborar, eu não tive tempo de completar uma ação de defesa, eu não tive tempo de me despedir, eu não tive tempo, eu não dei conta daquilo. Então, eu vou ter que, devagarzinho, desacoplar, separar essas experiências que estão todas muito juntas e vivendo de novo com a titulação, vivendo um pouco isso, ok, vivendo um pouco aquilo. Não dá para a gente pegar esse montante intenso de dor e, quer dizer, eu não vejo que dê, mas e acabar com ele assim. Eu vejo que tem um processo. Claro. E esse processo, que algumas pessoas chamam de barganha, eu prefiro chamar de negociação, porque barganha parece que eu pago água, né? Não sei, barganhar não tem uma coisa meio negociada assim. Você paga e já atende. Já recebe algo. Não, eu acho que a gente negocia, a gente fala assim, hoje eu vou lidar com isso, hoje eu não vou ainda lá. O que eu posso hoje? Esse autorrespeito. E assim, às vezes a gente tem que até ganhar de novo defesa. E o corpo guarda essa experiência da não defesa. Até o corpo completar essa ação de se defender, ou de agir, ou de... Enfim, é isso, né? A gente tem... É um processo, tanto da mente, do coração, mas do corpo também. Sim. Tem algo em comum que o corpo, externamente, fisicamente, ele aparenta nesse lugar, assim, esse grande trauma, assim, de algo muito forte? Algo em comum que aparece fisicamente, assim, que a gente pode detectar, assim, sei lá, se é por exemplo, o choro é algo que pode Olha, é assim, acontecer, né?
O que a Ou gente não, sabe ou tem variações, claro. quando a gente está muito em peças, em pedaços, muito quebrado, né? Você percebe que a gente tem a tendência a se juntar. O corpo vai e procura, assim, se juntar, né? O Vai corpo encolhendo, Bel, vai né? encolhendo, né? Aquela coisa que pode chamar fetal, não sei, mas é assim, você vai se recolhendo, né? Você pega, a gente está com um choque de clima, né? Você aí está no verão, eu Muito. aqui ainda está frio. Então você pega aquela coberta e você se cobre. Por quê? Porque é um jeito de o corpo e tentando voltar a ser uma peça só, uma integridade, Hum. né? Aqui a gente fala all one piece, ser um de novo. O luto muito forte rompe a nossa integridade, a sensação de ser inteiro. Uma parte nossa se foi, a gente fala isso, né? Sim. Ô, Bel, isso me lembrou, estava numa anotação aqui lá no início, porque tem a ver com a peça, assim. Quando, me parece, assim, a peça tem, a websérie, ela tem várias metáforas, né? Então, quando eles falam, para mim, tá tudo escuro na vida desses personagens, né? E parece que eles estão dentro de um grande labirinto, tentando achar uma saída. A gente falou sobre isso. É, É, e aí tem umas frases lindas, assim, que eles olha para lá, o que você está vendo? Eu não vejo nada, nada. Mas aham, como vai ser esse amanhã que você tanto espera? Né? é, Isso é uma metáfora, né? Eles estão falando sim, do dia, da noite real, mas é uma metáfora da situação deles. Então, para mim, eu fico pensando, nossa, está tudo escuro na vida deles, eles querem enxergar essa claridade. Aí eu fico pensando uma outra coisa. Tem isso, assim, na sua visão? O que você acha? Por que quando a gente não está bem, ou aconteceu um luto, um trauma, por que a gente se recolhe no escuro? Ou a maioria das pessoas vão para a escuridão, se entendi a tua fecham num ideia. quarto. Assim, estou fazendo uma analogia com a Entendi. peça. Por que o escuro? E esse escuro aqui, a gente, por exemplo, morreu uma pessoa, eu tenho que usar não tenho, mas usamos o preto. O que que, É, o que que é isso, é, assim? eu achei que o natural, assim, do escuro é que por um período eu entro num blackout mesmo. Eu tenho, assim, aquilo, o choque faz isso, um desmaio, né? Esse É, escuro é o desmaio, né, do choque, que ela né? desmaia na peça, né? Ela desmaia. Bom, não podemos contar muito, né? É, Mas tô dando spoiler de tudo. é, mas é isso, assim, aquele momento que não é uma coisa e não é outra, né? O preto não tem cor, ele ainda não tem vida, apesar dele ser a união de todas as cores. Você pegar Sim. todas as tintas e misturar, né? Então, é um período que você não é ainda algo, como a gente fala assim, ainda não sou pintinho, mas já deixei de ser ovo, né? Hum, É aquela coisa assim, esse período de encruzilhada, né? E que, na realidade, a vida, vamos dizer, se a gente pegasse a vida e assistisse ela em frames, sim, a gente tem esses momentos o tempo todo, só que num todo, quando ela passa correndo, vamos dizer, pelo ritmo, a gente sente uma certa frequência. Mas a vida, ela é, em frames, mudança o tempo todo. sim. Essa escuridão, por exemplo, ela pode tanto nos ajudar à integridade, a achar essa unidade nossa, como pode separar mais ainda. Olha, eu tenho no outro livro, já que estamos falando de livros, né? O meu livro preferido é esse aqui, que é o livro Ah, das é? emoções. E tem um capítulo tem 3 capítulos dedicados à morte e um sobre o luto, né? E tem um momento que eu entendi o luto, quando sai do luto, quando eu com nomes. A Isabel
a escritora chilena. Isabel, ai, É, Allende? Não. isso, a Isabel Isabel Allende? Allende, ela escreve o livro Paula, que é quando a filha dela passa por coma, tudo, né? E ela tem ela usa, em algum momento ela fala assim: eu soube que eu saí do luto quando eu sonhei com uma cesta de frutas com flores. Nossa, Então tem um momento, bonito. é muito bonito. Então tem um momento que você retoma a vida, aí você termina aquele luto e isso nasce. Por quê? Porque tem muito do que acontece no escuro que a gente ainda não pode ver. Aquilo está se transformando. Enquanto você Hum, dorme no escuro, você está dormindo literalmente, nos teus sonhos, tua psique está sendo trabalhada, né? É que nem aquilo que você fala assim, tem um prédio sendo feito na esquina, mas tem tapume e a gente não sabe o que é. Mas aquilo está sendo trabalhado. Do dia que o tapume cai, você fala, de novo outra concessionária? De novo outro shopping, né? Não podia ser uma biblioteca? Bom, só para... sim. Mas aí, às vezes, essa construção está dentro de nós e o tapume não caiu ainda, mas a gente sente que está trabalhando, mas ela está no escuro, a gente não consegue ver ainda. Aí tem um dia que algo acontece, uma condição acontece, e você fala: agora eu entendi o que eu mudei, agora eu estou pronto. Hum, Aí você sai do escuro. Então, o escuro é um tempo de que algo está sendo elaborado sem que você possa ainda ter consciência. É um período onde aquilo está sendo trabalhado sem que você ainda tenha, eu quero usar no melhor sentido, domínio. Não é controle, mas eu consigo perceber. perceber. Sim. É, é, é forte, né? Forte. É. Agora, eu tinha falado lá no início do seu livro, do Morrer Não Se Improvisa, que são os relatos, né? Das necessidades emocionais, espirituais daqueles Sim. que estão partindo, né? Tem muito bonito, assim, o momento que você fala da morte como essa ideia da continuidade, né? Porque a nossa cultura muito materialista acaba deixando o niilismo tomar conta, e aí a Uhum. gente tem essas questões muito, experiências muito diferentes, né, diante da morte do que Uhum. né, no Oriente ou em outros modos de pensamento, assim. E aí quando você fala dessa ideia dessa transformação, assim, eu fiquei muito emocionado com o caso Beto, que você não conseguiu se despedir dele. Uhum. Me emocionou muito, assim. Uhum. E aí me lembrou muito o que a gente comentou lá atrás, que você disse, acontece muito, às vezes, de chegar um filho, visitar a mãe que está ali e a mãe vai. Sim. Você chega e o paciente estava te esperando. Quando porque não sei se é uma pergunta, mas ficou uma imagem muito forte isso. Você não conseguiu se despedir dele, criou-se um vínculo ali muito forte e ele fez a passagem dele, mas ele já estava muito Uhum. sereno, Uhum. forte, que já estava partindo, né? Que já estava indo. E aí me lembra muito o que o Lama Rinpoche ensinou, assim, que podemos não apenas morrer sem medo, mas ir além do medo e desfrutar da morte. Aí eu penso Tá. assim, de que maneira, né? Assim.
Tá bom, então vamos duas São coisas. O duas coisas, desfrutar da morte. O para ver desfrutar se da dá morte, tempo ele de tem. falar de tudo. Eu acho que não vai dar tempo para falar Não do vai dar. Eu desfrutar acho da que é a morte última nossa, totalmente. eu acho que é a nossa última O questão. desfrutar da morte, de qualquer maneira, é porque existe no momento da morte a oportunidade de você entrar em contato com a sua mente iluminada, a sua semente, a sua mente. É um assunto bem mais Para uma específico outra do questão, budismo. Então, outra live. desfrutar da morte é você realmente usar a morte como uma oportunidade de você atingir iluminação. Esse que é o sentido do desfrutar da morte, né? Agora, eu acho que cabe bem a gente concluir a nosso encontro justamente falando da despedida, né? Vamos. Então, então a gente, como a gente se despede? A gente, ao invés de, se eu não pude dizer não, o que eu faço quando eu me despeço, né? Se eu não pude dizer tchau, tudo bem, eu vou fazer o que eu faço quando eu me despeço, que é agradecer. Quando eu vou embora, e foi bom, eu agradeço pelo jantar, eu agradeço pelo encontro, eu agradeço pela oportunidade da entrevista, eu agradeço, né? E, às vezes, eu acho assim, que quem está perto de alguém que está morrendo, se despedir é uma coisa assim, tão antinatural para aquele momento, porque como que eu posso me despedir dos meus filhos? Desculpa, isso não. O que eu posso é agradecer pela oportunidade de ter eles como meus filhos, ter tido esta vida com eles. Então, quando eu agradeço, eu encontro satisfação. Quando eu estou satisfeita, eu me desapego. Aí eu posso ir para uma próxima viagem, para um próximo encontro, e espero te rever lá. Nossa, bonito. Muito bonito. É. Ficamos assim. Ficamos assim, até Ficamos o assim, próximo. até o próximo. Olha só, já que estamos falando de Sim, livro, sim, eu livros. falei, Abre uma frase. vamos abrir uma frase. Eu acho que já despedimos, falamos da despedida, mas vamos abrir uma frase. Nossos inimigos são as desilusões e não quem nos desiludiu. Talvez assim, né? O 87, o Oráculo 87. Nossos inimigos são as desilusões e não quem nos desiludiu. O nosso inimigo é a maneira errônea que a gente vê a morte, não a morte. Bel, muito obrigado. Tchau, querido. Nossa, muito obrigado por estar aqui conosco e, quem sabe, nos reencontramos lá na frente. Sim, eu gosto porque as nossas conversas são sempre de coração para coração. Coração para coração, em nome de todo o elenco, da direção, Muito do bom. Léo. Beijos a todos. Agradeço O todo Léo, a mundo. Yara, todo Yara, mundo. Fafá, todo mundo, Tati, Todo Rubinho, mundo, a geral. Fafá, todos, tá bom? Beijo, beijo. Tchau. Obrigado, Bel. Até.